gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra fazer com vocês essa make aqui babado, linda, maravilhosa, pra deixar você com cara de rica. E também eu dei algumas diquinhas pra você tá conseguindo fazer um DNA do gatinho, que é o que mais destaca nessa maquiagem, né? É o delineado e o batom. Então é isso, eu espero que vocês gostem, assistem, porque tem umas diquinhas bem legais que vai ajudar muito vocês. Então é isso e vamos lá. Vou começar aplicando um Hydra Fix. Você pode usar uma bruma, um Fix Plus também, só para ajudar na hidratação da pele e também na fixação da maquiagem. A pele já absorveu esse Hydra Fix que eu passei, agora eu vou fazer a hidratação do meu rosto com esse creminho aqui, o Soft da Nivea. Então eu pego uma quantidade boa aqui pra hidratar todo o meu rosto. Eu acho que eu peguei demais. E eu venho espalhando com os meus dedos porque é no meu rosto, né? Então eu vou espalhando aqui bem. Pele hidratada, vou vir com a base da Pausa para Feminices na cor C30. Então vou aplicar aqui no meu rosto e eu vou vir espalhando com a esponjinha. Essa é da Mari Saad e eu sempre uso ela umedecida. Então eu venho dando batidinhas aqui em todo o meu rosto para espalhar bem essa base. Lembro de levar sempre para as orelhas e também para o pescoço para a cor não ficar diferente. De corretivo eu vou usar a camuflagem da Maquiê na cor Ivory e eu sempre aplico uma gotinha ou duas de diluidor para ele não ficar muito grosso. E com o pincelzinho língua de gato eu venho aplicando abaixo dos olhos para cobrir a minha olheira que não cobriu com a base. Aplico também um pouco em cima do nariz ou no nariz todo para dar uma cobertura maior. E eu aplico também um pouco na minha testa, em cima da boca e no queixo. São sempre os lugares que eu aplico o corretivo para ele dar uma cobertura maior e uma iluminada também. Eu volto com a esponjinha dando batidinhas para assentar bem tudo isso na minha pele. Vou vir com um marrom um pouquinho mais escuro para mim fazer o contorno. E um pincelzinho chanfredinho. Eu vou vir aqui dando batidinhas, porque a nossa pele ainda tá molhada. Então, se eu esfregar, eu posso acabar tirando essa base que tem embaixo. Então, eu sempre venho dando batidinhas. E eu aplico também um pouquinho aqui no queixo e um pouquinho na mandíbula, só para trazer de volta a sombra que a gente tirou com a base. Agora, com o mesmo pincel e um blush, eu sempre uso esse mais rosinha aqui, mas você pode usar o blush que você quiser, da cor que você quiser. E eu aplico também dando batidinhas aqui nas maçãs do meu rosto. Venho com um pincelzinho maiorzinho de esfumar e o iluminador, eu sempre uso esses dois aqui, eu misturo. E eu venho aplicando também, dando batidinhas, um pouco mais acima de onde nós aplicamos o blush e o contorno. E eu já vou levando para trás também um pouco, para emendar com o contorno que nós fizemos e ficar uma coisa só, não ficar uma divisão. Agora, antes de eu selar a minha pele, eu volto com a esponjinha dando batidinhas nos lugares que eu vejo que tá acumulada a base e tá marcada a minha pele. Então eu sempre volto com a esponjinha antes de eu selar a pele, para ela não acabar ficando marcada, né? E agora, com um pó solto e uma esponjinha, eu vou vir selando a minha pele. Eu aplico bastante pó mesmo, para nossa pele ficar bem selada e durar mais. Agora, para varrer tudo isso, eu volto com um pó compacto, mas da cor da minha pele.
E com esse pincelzinho aqui um pouco mais gordinho, eu vou vir varrendo tudo isso e polindo a minha pele. Com a minha pele pronta, eu volto com o Hydra-Fix só para mim tirar todo esse aspecto pesado do pó e assentar tudo isso bem na minha pele. Aplico uma quantidade boa para molhar bem a minha pele, mas que não chegue a escorrer. Depois que a pele já secou, eu vou voltar com esse iluminador solto aqui da Florenza. Esse é o Sunlight. E com o mesmo pincelzinho eu vou aplicando nos mesmos lugares que eu apliquei o outro, só para dar uma reforçadinha e ficar mais brilhoso. Pele pronta, agora eu vou fazer a minha sobrancelha. Vou usar essa pastinha aqui da Milani, na cor 01. Diluir um pouco a pastinha e com um pincelzinho assim, ó, pequenininho, chanfradinho, eu vou pegar um pouco do produto e eu vou vir na minha mão aqui, ó, para tirar o excesso e também deixar esse pincel ele bem fininho. E agora eu começo na parte de baixo. Eu vou deixar o desenho natural da minha sobrancelha, porque eu gosto dele. Então eu só vou fazendo o mesmo desenho e preenchendo onde tem umas falhinhas. No começo da sobrancelha eu cuido sempre para deixar ela um pouco mais fraca, para não ficar tão marcada. Então aqui eu não pego mais nada de produto e eu só venho assim dando umas arrastadinhas para cima e esfumando essa pastinha. Se tiver alguma partezinha que você errou, saiu um pouco mais para baixo, não faz mal porque depois na hora que nós for fazer o recorte a gente ajeita. Para fazer o recorte eu vou usar o mesmo pincel e o mesmo corretivo que nós usamos no rosto. E eu vou vir bem certinho aqui, ó, embaixo da sobrancelha, fazendo o recorte. E eu já aplico também esse corretivo na minha pálpebra, para servir como fixador de sombras. Volto com a esponjinha para tirar qualquer marcação que tenha no começo e no final, e também assentar bem esse corretivo na minha pálpebra. Já fiz um olho, agora eu vou fazer com vocês o outro olho. Eu vou começar aplicando o mesmo pozinho que nós usamos para fazer o contorno, e eu vou usar esse pincelzinho aqui, ó, mais gordinho de esfumar. Começo aplicando essa sombra no final do meu olho, depositando, e já trago esfumando aqui para frente também. Com movimentos circulares, para conseguir esfumar. Pronto. Assim, ó, bem simples, muito fácil. Agora com um pincelzinho assim, ó, mais de depositar sombra, eu venho com um pó mais clarinho, bem clarinho, para mim selar o comecinho do olho. Então eu venho dando batidinhas para selar e deixar esse comecinho bem clarinho. Desfumado vai ser só isso. Agora a gente vai pro delineado, que é a parte mais difícil, e eu vou dar umas diquinhas para vocês. A primeira dica é colar uma fita aqui no finalzinho do olho. Mas antes de colar, eu sempre tiro o excesso da cola para não acabar tirando a pele que a gente já fez ou também machucar a tua pele. Então eu sempre tiro o excesso da cola e depois eu venho colando aqui, ó, do finalzinho do meu olho em direção ao final da minha sobrancelha. Pode ser um pouquinho mais para baixo, ó, para não ficar tão levantado o teu delineado. E assim já vai ajudar muito na hora de você fazer o delineado. Se você quiser, você pode usar a mesma fita que você usou do primeiro lado que você fez, para você já saber o tamanho que vai ficar o seu delineado. Tipo esse
igual o que eu usei nesse lado aqui, ó. Tu pode ver que fica marcadinho, então tu já vai saber o tamanho que você fez do delineado desse lado. Existem 3 tipos de delineadores. Tem o líquido, o em caneta e o em gel. Ainda tem aqueles que tem uma rodinha assim na ponta, mas não gosto muito daqueles não. Então, cada pessoa se adapta de um jeito diferente, com um delineador diferente. Então você tem que ver com qual deles você vai conseguir fazer melhor o seu delineado. Então, eu gosto mais, me acostumei melhor. Aqui cortou uma parte, mas eu disse que eu me acostumei melhor com o delineador em gel. Eu sempre uso ele diluído, porque ele vai ajudar na hora que você for fazer o seu delineado. Já diluí o meu delineador e eu vou usar esse pincel aqui chanfradinho. Tem aqueles pincéis mais fininhos, mas eu usava eles no começo, mas depois que eu usei esse daqui, eu adorei esse e agora eu só uso ele. Então eu pego um pouco do produto aqui no pincel e eu venho achatando na minha mão para tirar o excesso de produto e também deixar esse pincel bem fininho. E agora eu começo fazendo uma base para o delineado. Então eu começo aqui bem no comecinho do olho, ó. E vou fazendo uma base, um delineado normal. Agora que eu fiz a base, eu vou fazer o puxadinho. Como é que eu vou fazer isso? Com a fita, ela vai ajudar muito porque ele não vai passar para depois da fita, né? Então você só vem carimbando aqui bem pertinho, ó. Até onde você quiser que vai o seu delineado. Depois que eu já marquei até onde que eu quiser, eu vou juntar a pontinha desse com a base que nós fizemos aqui. Nessa hora você tem que ter muita calma, paciência e também você tem que treinar bastante. Se você não treinar, você não vai conseguir melhorar. Então você sempre tem que estar treinando, que daí você vai conseguir. Então agora eu vou ficar bem quietinha porque nessa parte tem que ter bastante concentração. E agora eu venho ajeitando, preencho bem aqui no meio e vou ajeitando aonde eu vejo que tem umas falhinhas ou que tem que ajeitar. Agora que eu fiz isso, eu vou tirar a fita e ver como que ficou. Ó, muito mais fácil de você fazer, já fica bem certinho no desenho. E agora, depois que eu tirei a fita, eu vejo o que tem que arrumar, se a pontinha ficou certinha. É isso, a base já tá feita, então fica muito mais fácil. Já ajeitei o delineado, os dois do jeito que eu queria, ficou um delineadão gigante, mas eu adorei. Agora eu vou aplicar um brilhozinho no comecinho do olho e embaixo da sobrancelha. Com um pincelzinho assim, pequenininho de esfumar, eu venho só depositando aqui. Como ele é fininho, não precisa nem de fixador. Aplico aqui no comecinho e já levo aqui um pouquinho pra cima também, pra dar um charmezinho. Aplico também um pouco abaixo da sobrancelha e fica assim. Agora pra parte de baixo, eu vou pegar esse pincelzinho aqui pequenininho, ele é mais de precisão, e a mesma corzinha marrom aqui que a gente usou em cima, vou começar esfumando aqui bem rente aos meus cílios inferiores. Depois que eu apliquei esse marrom, vou vir com esse daqui, ó, que ele é mais escurinho, e com ele eu vou aplicar só aqui no finalzinho do olho. Agora eu vou aplicar o mesmo corretivo que nós usamos no rosto, vou aplicar na linha d'água. Vou passar a colinha aqui nos cílios. Enquanto a colinha dos cílios seca, eu vou aplicando a máscara de cílios. A colinha já secou e agora eu venho colando aqui, ó,
Sempre colo primeiro no centro do olho e depois eu venho colando as pontinhas. Cílios aplicado, agora vamos para o batom. Peguei esse vermelhão aqui, esse é o da Mais Vaidosa, na cor Sofia. Está pronta a maquiagem. Mas então eu espero que vocês tenham gostado, quero todo mundo tentando reproduzir aí. E eu espero que a minha diquinha para fazer delineado tenha ajudado vocês. Mas lembrando que você tem que treinar bastante. Quanto mais você treinar, cada vez mais você vai ficar melhor em fazer delineado. Então é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. E me segue lá no Insta, Yasgabriela Makeup. Então é isso, um beijão e fiquem com alguns takes dessa maquiagem linda, maravilhosa.